Vejam, hoje, na verdade, nós vamos ter aí uma salada de retomada das coisas que nós já vimos e vamos abrir também horizontes para outras realidades, mas principalmente tentarmos fazer como que um processo, né, de acolhida daquilo que foi visto, mas também do que é essencial aí nessa nossa caminhada, né? Então, quando nós estamos falando dessa relação de liturgia e catequese, é importante a gente recordar de que os próprios documentos que nós vamos dar uma olhada já já sobre algumas afirmações que os documentos da igreja nos trazem, porque às vezes nós podemos pensar que é loucura de algum catequista, porque tem padres que, às vezes, quando a gente vê alguma coisa ou quando avança, aí a primeira coisa que diz, isso é loucura daquela catequista ou dos catequistas, aí começam a inventar umas modas aí, mas muitas vezes porque não vai ler direitinho o que é que a própria igreja vai pensando e querendo justamente levar adiante. Um outro é que, muitas das vezes, os pais não se dão conta do processo que os filhos vão fazendo também nessa caminhada na catequese, e os catequistas e as catequistas precisam não simplesmente vir e fazer uma formação, que é mais ou menos o que nós falamos, que às vezes tem, né, alguns padres que passaram pela teologia, mas não deixaram que a teologia passasse por eles. Às vezes também acontece a mesma coisa no processo de formação de catequistas, né? Porque muitas vezes passa pela formação, mas não permite que a formação também passe por eles. E aí não vai dar aquela liga necessária para que haja esse desenvolvimento da própria catequese. E aí por que eu estou chamando a atenção de vocês nesse sentido? Porque assim como vocês estão na ponta e é quem fazem acontecer a própria experiência da transmissão do ser cristão, é fundamental de que não se deixem conduzir simplesmente por algo que vocês acham bonito, né? Por exemplo, às vezes um texto que alguém escreve, né? Mas sem ter, muitas vezes, uma relação com aquilo que vocês vivem no dia a dia, porque senão é mais a mesma coisa que o Papa Francisco fala do teólogo de gabinete, que ele diz que nós precisamos também sairmos para aprendermos, então, a fazer teologia junto com o povo, ali na pastoral, no contato, e não simplesmente do gabinete, que aí a gente escreve coisas bonitas, mas que muitas vezes não tem sentido com aquilo que a comunidade está vivendo. Então, aqui é que eu estou dizendo que também na catequese é o mesmo princípio. E eu já disse para vocês, lá atrás, que os padres da igreja faziam uma experiência muito bonita, que era aquela de que, a partir da experiência que se vivia, então, na comunidade, era a partir disso que eles refletiam para, então, chegar a fazer teologia. Então, aqui é a mesma coisa. Então, eu quero chamar a atenção de vocês para duas questões que nós já vimos já de início aqui nessa questão da relação catequese e liturgia. Primeiro é que o objetivo de fazer com que os catequizandos, né, as crianças, possam ir pouco a pouco fazendo a experiência da liturgia e a celebrar também a liturgia é fundamental na caminhada, né, em toda a catequese, seja catequese de adulto como catequese de crianças, é fundamental que isso seja feito já desde o início, para que pouco a pouco comecem a ganhar, né, tenham gosto e, por meio da liturgia, possam fazer a experiência também da catequese. Se isso não acontece, tem alguma motivação que não bate muito bem, e aqui é importante a gente dizer de que a liturgia não é da equipe de liturgia, nem a catequese é
somente dos catequistas. Todos nós somos mistagogos e devemos conduzir, né, os catequizandos, os catecúmenos a essa experiência do mistério. Em segundo lugar, que eu quero chamar a atenção, é para que os catequizandos também possam aprender a celebrar e principalmente a se interessar, né, pela própria ação litúrgica. E por isso é necessário proporcionar experiências para que eles possam preparar uma celebração. Por exemplo, se é que quando chega o momento de celebrar os sacramentos, vocês vão lá e preparam tudo do jeito que vocês pensam, não, senta com os catequizandos e vamos preparar juntos. Quando tem o rito de entrega da cruz, quando tem o rito de entrega do ato, né, vamos dizer, do Pai Nosso ou da Bíblia, aqueles ritos litúrgicos, preparem juntos ali com os catequizandos e com os catecúmenos. Este é um caminho sempre importante da gente fazer. Então, eu queria chamar a atenção desses dois elementos, porque nós falamos tanto dessa relação liturgia e catequese, e aqui, então, nesse último encontro, nós vamos ver, então, o que é que nós vamos caminhar nesse dia. Pode passar? Então, a primeira, então, é essa realidade que nós temos aí, né, da catequese e também da liturgia, pode seguir, que nós precisamos seguir como que um itinerário catecumenal. Aqui, não pensando simplesmente, né, quando eu digo essa visão catecumenal, levando em consideração aquilo que a própria igreja já fez como adaptação. Então, se a gente pega o horizonte do esquema, o itinerário catecumenal, nós sabemos que, então, o catecumenato ele é pensado por aquilo que nós temos no RICA, com quatro tempos e 3 etapas. Né? Esquematicamente, nós vamos apresentar aqui. Então, o RICA, inclusive, estão aí os números que vocês podem acompanhar. Se vocês pegam o RICA, concretamente, lá, quando vocês querem passar isso para os catequistas, tem lá. Então, do 7A a 9 e até de 9 a 13, então nós temos este primeiro tempo, ou seja, evangelização ou pré-catecumenato, assim chamado. Então, é um tempo de fazer os primeiros contatos, conversão, encontro pessoal, conhecer, na verdade, as pessoas. Esse é o primeiro momento. Aqui nós poderíamos dizer de que a duração deste tempo aqui, nós não podemos dizer que vai ser 1 mês, 2 meses, isso pode ser até mais do que isso. Então, os candidatos são chamados de simpatizantes apenas. Porque muitas vezes você tem, principalmente na questão do catecumenato, você tem catecumenato que começa aí, ou quem é catequista de crisma sabe, começa com 200 crismandos, depois de 1 mês isso já caiu a metade. Então, é mais ou menos isso que nós temos aqui. Ou seja, esse primeiro contato, as pessoas vão se encantando com aquilo que vai sendo apresentado. Depois, então, nós temos aí esses números de 14 a 20, porque no RICA é bem interessante, porque já vem tudo organizado. Né? Se a gente vai seguindo, é bastante didático. Então, o segundo tempo, que é esse tempo do catecumenato, então aqui é a catequese propriamente dita. E aí, eu diria para vocês, se vocês querem fazer uma experiência, é interessante que vocês peguem, por exemplo, esse primeiro tempo, a gente começando lá no início do ano litúrgico. Ou seja, se a gente começa ali a partir do primeiro domingo do Advento, que foi algo que eu dizia no encontro passado, que nós não deveríamos estar, então, aí fixos ou presos àquela noção do calendário escolar, mas a gente fazer justamente seguindo esse itinerário a partir do ano litúrgico. Então, aí você tem esse período de catequese, reflexão, aprofundamento, né? Ou seja, a própria vivência
com algumas experiências. Aqui é o entrosamento com a igreja, e é necessário que se faça, porque eu fui fazer uma formação uma vez numa região, não era aqui em Minas, né, mas me pediram que era para uma região episcopal, numa diocese. De fato, tinham muitos catequistas, e no último dia, então, eles pediram para que levassem também os catequizandos, que era para fazer um encontro assim, um pouco diferente com os catequizandos. E chegávamos a quase 600 pessoas ali naquele espaço enorme, naquele domingo. O mais interessante é que os crismandos, principalmente, não sabiam nem distinguir entre diácono, padre e bispo. Porque nós tínhamos lá diáconos, bispos e o bispo que estava presente, alguns diáconos e padres, mas os catequizandos não sabiam distinguir entre uma coisa e outra, né? Ainda bem que não estavam usando saia, né? Porque aí ainda ficava mais complicado, porque aí ia ser talvez mais difícil para eles entenderem. Mas para dizer de que se a gente não inicia no processo, até mesmo para essa identificação, às vezes ficam complicados até na linguagem que nós vamos utilizar. Então, quando eu falo de igreja, então eles precisam entender o que é que nós estamos falando, por exemplo, com uma comunidade, o que é que nós estamos falando de uma igreja paroquial, ou seja, aquilo que é paróquia, o que é uma comunidade, o que é uma diocese, são coisas básicas que na iniciação a gente precisa ajudar as pessoas. E principalmente quando eu digo com relação à própria realidade com adolescentes e com jovens. As crianças, ainda bem que a gente precisa ir fazendo passo a passo, mas aqui a gente precisa dar o mínimo, né? Então, aqui também, neste período, vejam quantas celebrações nós temos. Celebrações da palavra, e aí precisam ser muito bem preparadas, exorcismos menores e bênçãos que podem ocorrer também durante esse período de entregas dos símbolos. Então, são várias celebrações que nós temos e que precisam ser bem vivenciadas, bem preparadas. Então, aí está essa relação liturgia e catequese. Agora, eu não sei como é que alguns estão conseguindo fazer sem levar em consideração isto. Aí é que me preocupa muito. Pode passar? Então, o terceiro tempo, que é aquilo que eu disse para vocês, são 4 tempos e 3 etapas. Então, o terceiro tempo é esse tempo de purificação ou iluminação, ou seja, a preparação próxima aos sacramentos. Então, entendam vocês, se começamos durante o ano litúrgico, isso significa que se eu pego uma turma de catequese de crisma, o ideal é que, iniciando ali naquele período, no período, então, de novembro, dezembro, mais ou menos, então, nós vamos ter, mais ou menos, passado já um ano, e vamos ter alguns meses, porque os sacramentos só serão celebrados na Páscoa. Se é catequese de adultos, ou seja, se é o catecumenato, aí a coisa vai levar aí um tempo, porque no início da quaresma é que vai ser vivenciado esses momentos aí. Então, só alguém compartilhou, eu vou tirar aqui a pessoa, aí só pedir tomar cuidado, gente, para não compartilhar. É a Maria Pereira, coitada, sem querer ter visto. A tecnologia tem essa coisa que é bom por causa disso, porque tem, assim, as emoções. Tipo isso.
E eu gosto justamente disso, quer dizer, ficar uma aula inteira assim, a gente falando, vocês escutando. Eu gosto quando tem assim alguma coisa no meio, porque aí nos ajuda a também falarmos sobre outras coisas. Então, estamos aí vendo esse terceiro tempo, que é propriamente essa preparação mais imediata. Então, se eu estou olhando aqui, falando de catecúmenos, isso estaríamos durante a quaresma. E aí, para vocês terem noção sobre a questão de liturgia, se vocês têm catecúmenos na comunidade, significa que vocês vão utilizar a liturgia da palavra do ano A. Porque isso sempre gera confusão quando nós temos essa questão de catecúmenos, porque este ano, por exemplo, nós estamos vivendo o ano B. Mas se tem catecúmenos, na celebração que nós estamos com os catecúmenos, então se utiliza a liturgia da palavra do ano A. Então é sempre importante da gente estar atento, porque aí a gente vai percebendo como a catequese está unida, então, à questão da liturgia. Então aqui, vocês veem, os candidatos são chamados de eleitos. E aí eu conto para vocês somente uma coisa bastante interessante. Quando eu estava vivendo na Itália, eu ia ajudar no interior, geralmente no período da Semana Santa, Natal, mais ou menos, né? E lá teve um italiano, um senhor, que terminou, depois de muitos anos viúvo. Então, uma senhora que era muçulmana, quer dizer, estava vivendo por lá, e se converteu e começou a fazer o processo de catecumenato. Mas ocorre que naquela região houve justamente tremores, né, de terra, que isso acontece muito por lá, e ela morreu. Mas, na morte, quer dizer, ela tinha feito justamente já esse processo já como eleita, né? Naquele período ali da quaresma. Então, quando ocorreu, então, o marido foi procurar a igreja para a questão do funeral dela, né? E algumas pessoas da comunidade, então, dizem, não pode ter nada, porque ela era muçulmana. E aí eu fui explicar que justamente como catecúmeno, por isso vem aquele sentido que, às vezes, não sei se vocês têm essa experiência de fazer, a inscrição do nome no livro, ali já está se colocando como aquele ou aquela que decidiu seguir Cristo. Então, são passos importantes na vida das pessoas. Ainda que não tenha recebido os sacramentos, mas já tem o desejo, e por isso a inscrição do nome já denota como um cristão, uma cristã, caso ocorra uma situação como essa, como foi dessa senhora. São coisas importantes que nós temos aqui neste período. O quarto tempo. Padre. Sim. Conforme Santo Inácio, ela estava no desejo de desejar. Exatamente. Ali já tinha parte da semente do verbo. Então, ela, por isso, já era considerada, nesse sentido, quando ocorre, então, como alguém que já se aproximou, né? Ainda não está, mas já está ali para entrar neste caminho. O quarto tempo, então, uma vez celebrado, né, este período, então, nós entramos no quarto tempo, que é a mistagogia, que é o aprofundamento. Então, aqui nós vimos, nesse terceiro tempo, depois de celebrado, né, são 3 os escrutínios, e pode ocorrer também as entregas, né, dos símbolos e tudo mais. Então, uma vez que é vivenciado isso aqui durante a quaresma, os candidatos são chamados de eleitos e, então, competentes ou iluminados, dependendo, né? E aí vem as celebrações. Aqui nós vamos entrar no quarto tempo, que é o aprofundamento maior do mistério cristão.
seja, a vivência na comunidade. Aqui eu diria que seria importante que os neófitos, né, nesse tempo pascal, principalmente tivessem a possibilidade, mesmo como crianças, que eles tivessem a oportunidade de fazer alguns estágios na própria comunidade. Como, por exemplo, participando de algumas celebrações onde eles estão atuando, mas também na ajuda, como, por exemplo, vai colocando os catequizandos que receberam o sacramento para fazer algumas experiências na própria catequese. Deles mesmo preparando a catequese. É claro, vocês ali auxiliando. Então, esse processo todo tem que ser vivenciado aí neste tempo. Seguindo. Então, aqui nós temos a primeira etapa, né, entre o primeiro e o segundo tempo, ou seja, que é o rito de admissão ao catecumenato. Depois, isso, então, o começo aqui da iniciação cristã, propriamente dita. A segunda etapa, que é a preparação para os sacramentos, que se dá na passagem ali do segundo tempo para o terceiro. Então, aí a eleição. E a terceira etapa, que é a celebração dos sacramentos da iniciação. Algo bem simples, lógico, não tem muitos problemas. Aqui é o ponto alto da celebração cristã. Ou seja, nós estamos trabalhando, estamos preparando para que as pessoas possam participar bem. Agora, se eu vou preparar, né, eu tenho a catequese amanhã, eu deveria pensar mais ou menos como fazer, né? Então, por exemplo, algo bem simples. Lá no local onde vamos ter a catequese, eu preparo um espaçozinho assim simples como este. Né? Não precisa tanta coisa, mas vejam, é só um pequeno detalhe, a palavra de Deus está ali, a luz, a cruz, né? Nós temos tudo ali bem simples, mas que os catequizandos precisam perceber de que houve, não é um qualquer espaço, não é uma sala de aula como aquelas que eles já passaram a semana inteira. Não é também um espaço qualquer, onde a gente chega lá de qualquer modo e cada um puxa a sua cadeira, faz, não, nós pensamos com cuidado, não coloque, às vezes vocês estão indo de casa para a capela, para o salão da catequese, no caminho vocês encontram uns galhozinhos verdes, então leva, e aí para, até mesmo para colocar lá adiante, para não estar colocando aquelas flores artesanais, porque quem ornamenta o espaço litúrgico com flor artesanal é porque a fé também, digo assim, com aquelas flores artificiais é porque a fé também é artificial. Então, para mim, se a gente pode fazer uma coisa simples, com os ramos verdes, isso, umas flores que nós encontramos no caminho, é sempre muito melhor do que a gente estar colocando aquela coisa meio artificial. Então, veja, uma mesa da palavra, simples, você já criou um ambiente. Bem simples assim. Ou, se não quiser, estamos lá, vejam, a mesa da palavra está ali, as crianças podem sentar assim, dessa forma, um olhando para o outro. Aqui é só tomar cuidado para que ele não fique chutando um outro por debaixo da mesa. Porque isso também pode ocorrer. Mas se vocês têm outra possibilidade de colocarem, assim, um pouco, numa forma mais circular, onde todos podem estar se vendo, olhando um ao outro, isso também ajuda. Mas aqui eu estou querendo somente mostrar como é simples, como é fácil você criar justamente tranquilo, como é o espaço, e não dá trabalho. Quer dizer, se vocês vão pensando, dependendo até do tema que vocês vão trabalhar, né, qual é aquele dia, nós vamos tratar sobre o quê? Então, vocês podem criar um espaço a partir dessa realidade. Por exemplo, esses dias, alguém estava me perguntando, porque eu estou querendo falar, eram as catequistas aqui da paróquia lá, onde os pais onde o Gustavo
Moral, então, elas lá queriam, a Glaucilene e a turma queria falar para os irmãos sobre Corpus Christi, né? Eu digo, mas tem tantas possibilidades de você pensar um espaço de ser dinâmico. Ah, mas eles vão estar de casa, nós é que vamos estar aqui na capela. Eu digo, melhor ainda, porque como vai ser transmitido, vocês estão aí na capela, utilizem daquilo que... Quem sabe vocês poderiam fazer um tapete na igreja, no corredor, e ali vocês vão explicando pouco a pouco o sentido. Pronto, que catequese fantástica. Quer dizer, às vezes nós temos que pensar um pouco para sermos um pouco mais criativos. Pode passar? Então, vocês vejam aí alguns espaços, modos da gente se organizar. Só um minutinho. Todos escutam bem? Tem uma catequista que está falando que está baixo? Todos estão ouvindo bem? Faz um joinha aí para a gente saber. Ótimo. Sim. Obrigado. Então, mais ou menos aquilo que eu falava para vocês, o esquema do itinerário, da proposta, é mais ou menos esse. Vamos dizer que seja o itinerário de proposta para a catequese da Eucaristia. Eu, na verdade, já fiz proposta para vários grupos, mas aqui eu acredito que a maioria está mais ligada à catequese de Eucaristia. Então, outubro e novembro, inscrição para a catequese e visita também as famílias. Isso antes do início do ano litúrgico. Ah, mas é porque o pessoal está todo mundo acostumado lá com o início da matrícula nas escolas. Não, aqui vamos mudar justamente para fugir um pouco dessa onda. Então, ali nós teríamos esse período aí para essas inscrições que faz ali na igreja, depois vamos visitar as famílias. Depois, então, a primeira etapa, ou seja, o conteúdo é o anúncio de Jesus Cristo na vivência do ano litúrgico e também na apresentação da entrega do livro sagrado. Então, começar por aí. Isso na primeira semana do Advento até a solenidade de Cristo Rei. Ou seja, isso eu estou pensando na catequese de primeira Eucaristia. Um ano inteiro, vocês estão vivendo essa primeira etapa. A segunda etapa, então, o conteúdo é a doutrina da igreja, agora apresentada através dos artigos da profissão de fé. Pega lá a profissão de fé e vai trabalhando. Isso dura, então, da primeira semana do Advento até a solenidade de Cristo Rei, o segundo ano. Ou seja, vocês têm muita coisa. A terceira etapa, então, que nós temos aí, seria a vida de oração, fundamentando a reflexão, né, a partir da oração do Pai Nosso, e aí vai também da primeira semana do Advento até a solenidade de Cristo Rei, 3 anos. E dependendo de como é a turma, aqui vocês vão precisar adaptar dependendo da situação, porque se é uma turma muito, dependendo da idade, que vão aí 4 anos, então é essa quarta etapa, por isso que já começou lá, chamando a atenção, ou seja, o conteúdo são os 7 sacramentos da igreja, de modo especial os sacramentos da iniciação cristã. Então aqui nós temos a preparação do batismo, né, dos catecúmenos durante aquele período da quaresma, ou seja, quando chega aquele período ali, no final daquele ano, do terceiro ano, então agora nós temos uma preparação mais imediata, para que durante o tempo pascal, se eles já foram batizados, então, no tempo pascal possa ser celebrado, então, os sacramentos, ou melhor, a Eucaristia. O processo é este. Então, o domingo de Cristo Rei, aqui nós temos o rito de inscrição do nome e entrega do livro sagrado. Isso também, um dos domingos do Advento, então, tem a entrega do símbolo. Isso no primeiro momento. No ano seguinte, então, no domingo de Cristo Rei, rito de recitação do símbolo. E aí é importante que eles possam recitar, de fato, com propriedade. Agora, aqui fazendo com que este símbolo ganhe forma, e não que seja algo decorado, como, por exemplo,
Se tem uma coisa que é complicada, é você confessar a criança que vai fazer primeiro a Eucaristia. Porque as catequistas colocaram na cabeça, você precisa decorar isso e isso. O menino chega lá, antes de fazer o sinal da cruz, já começa a recitar a oração lá eu digo, não, calma, ainda vai chegar o momento. E aí, pronto, o coitado está perdido. Então, ainda bem que é o caso da adoração. A minha catequista na época fez tanto terror comigo. Se eu não confessasse direito, a Eucaristia ia cair da mão. Pois é, aí você... Depois ele já chega com aquela coisa que a criança não pode mastigar a Eucaristia, e aí diz, olha, por que não... Essas coisas que não tem nada a ver com aquele momento da confissão que a gente precisa... E eu digo para vocês, com toda sinceridade, você pode até conversar, vocês dizem lá o padre de vocês, padre, a gente não está querendo ensinar missa ao vigário, não. Mas é assim, na confissão com criança, a gente tem que ter uma noção diferente. Então, por exemplo, é sempre perguntar à criança, me diga aí 2 ou 3 coisas boas que você fez essa semana. O coitado já toma um susto, mas eu digo, não, o que é que você conseguiu dessa semana fazer assim de bom? Aí ele começa a contar, eu digo, mas você ajudou sua mãe lá e tal, e na escola, você ajudou sua irmãzinha, fez... Pronto, eles começam a contar aquilo, vão relaxando pouco a pouco. Então, primeiro, você começa por aí. Depois você diz assim, olha, se você quisesse fazer uma coisa assim boa, extraordinária, para lembrar assim de Jesus, o que era que você faria? Pronto, ele vai contar, a história toda ali. E aí me conte um fato assim de uma pessoa que fez que você sempre gosta de lembrar assim de uma pessoa que faz coisas boas. Aí só depois é que você vai perguntar para ele, me dizendo assim, e o que é que você fez assim que você se arrependeu? Pronto. Ele vai se confessar, vai fazer a confissão de uma forma bem dócil, tranquila. Então, às vezes, a gente precisa ir ajudando nesse processo. Então, aqui, passo a passo, como fazer. No domingo de Cristo Rei, rito de recitação do Pai Nosso, isso já estamos no 3º ano, então, praticamente agora, eles já podem ir se encaminhando para a celebração dos sacramentos. Simples assim. Que a gente pode passar, se a gente segue este caminho, isso no processo com a primeira Eucaristia. Eu ainda, na paróquia, eu prefiro que eles levem para que seja celebrado no ano seguinte. Eu não gosto que seja celebrado já aqui, mas como eu sei que tem gente que tem um pouco mais de pressa, então já pode fazer aí, antes de entrar no outro advento, que já é para começar com outra turma. Mas poderia ser esticado até o processo lá no tempo da Páscoa para celebrar a Eucaristia. Pode seguir? Depois, então, nós temos aí, então, o esquema do itinerário da proposta para a catequese com Crisma, que vai mais ou menos a mesma coisa. O Giovanni aqui está gostando agora. Então, janeiro e fevereiro, inscrição. Pode seguir. Vocês vejam, o primeiro domingo da quaresma, então, retiro espiritual, começando colocando o povo para rezar, né? E aí, é bom que possam unir, né, os vários setores, né, envolver, não está somente a catequese, mas ali, então, retiro espiritual para catequizandos e família, promovidos justamente pela pastoral da catequese, pastoral familiar e também o setor juventude. Junta todo mundo para fazer uma belíssima experiência. Aí vem a primeira etapa, que é a história da salvação, que é da primeira semana da quaresma até a solenidade do Natal, um ano inteiro. A segunda etapa, o conteúdo, ou seja, conhecer a si mesmo para servir melhor. Aqui, como são jovens, então a questão mesmo da afetividade, sexualidade, a própria vocação. Então, isso, novembro, poderia se organizar uma feira paroquial, né, escolha
da comunidade, o pastoral, o movimento para o estágio pastoral também, enquanto estão ali na catequese. Isso da primeira semana da quaresma até a solenidade da Epifania do Senhor. Depois, então, segue a terceira etapa, que é o conteúdo Ser Igreja, Amar e Servir. Então, durante essa etapa, a catequese acontecerá dentro das comunidades pastorais e movimentos. Eles já estão inseridos. Por quê? A maioria dos lugares dizem que os crismandos são tantos, depois da crisma, 15 dias depois, ninguém mais aparece. Mas se a gente faz um trabalho em que eles já vão sendo inseridos, isso é para ajudá-los também. Então, durante a solenidade da Epifania do Senhor, desse período, até a celebração do crisma no tempo pascal. Então, o processo vai por aí. Veja, a novena de Natal nas comunidades divide os crismandos em grupo, para que eles possam rezar em todas as, aí, como que ruas, casas, mais ou menos. O que é importante é você dar trabalho para esse povo. Aí ajuda. Depois, a outra que é a solenidade da Epifania do Senhor, que é o rito de acolhida e envio do trabalho nas pastorais e movimentos. Então, tem um rito de envio que deve ser preparado. Finalmente, então, durante o tempo pascal, a celebração do sacramento da crisma. Isto tudo é bom que seja feito, então, na comunidade. Eu sou a favor de que a gente, se tem 50 crismandos de uma comunidade, 20 de outra, mas que seja feito ali. Não fazer aquele negócio de aglomeração, de colocar todo mundo no mesmo lugar, não. É bom que sejam inseridos nas suas comunidades. Ah, mas o bispo só pode ver, agora, seu bispo, dê autorização ao pároco e aos vigários, e aí eles vão fazer. Isso sem problema. Então, aqui, neste processo que vocês viram que eu fui falando, que tem toda essa questão da liturgia e os vários momentos. Então, uma primeira introdução que é fundamental no tempo de catequese, seja com criança, com adultos, né, com jovens, essa introdução gradativa na oração. Ensinar as pessoas a rezar. Porque tem gente que sai da catequese e não sabe fazer o pelo sinal. Então, a gente precisa ir trabalhando e ajudando as pessoas a fazerem também um caminho, né? E aí eu digo para vocês que a catequese é o melhor momento formativo de aprender a celebrar e a rezar. Melhor, a bem celebrar, isso celebrando. Porque a liturgia e a catequese devem andar justamente juntas. E aí a gente precisa recordar de que toda ação celebrativa tem elementos catequéticos em seu desenvolvimento, e toda ação catequética deveria ter elementos celebrativos em seu processo pedagógico. Padre Otto, deixa eu contar uma história. Você está falando aí, né, de catequizantes que já estão, não sabem, né, fazer o sinal. No caso foi ao contrário. Eram, né, crianças da catequese eucarística, estavam chegando, e um belo dia, isso foi lá no Mato Grosso, a catequista estava esbravejando, soltando fumaça pela orelha. O que está acontecendo? Porque ele não sabe fazer o sinal da cruz, que não sei o quê. E aí, no determinado momento da conversa, o adolescente virou para fora, mas ninguém me ensinou a esparramar esse trem pela cara. E aí, eu sempre conto essa história, mas mostra exatamente isso, que hoje não dá mais para achar que os nossos meninos vêm com a noção mínima de casa, né? Hoje a catequese tem que ter esse papel mesmo de educá-los na fé, de introduzi-los, né? E ali, para mim, foi a melhor resposta que esse catequizando pôde dar à catequista, porque ela que achou que ele já viria pronto, e ali ela viu que não, né? Então, isso me marca muito, assim, quando eu tenho esses encontros de catequese, que sempre tem esse olhar, né? Que não dá para esperar que os nossos crianças, jovens e adultos vão vir minimamente com noções de fé. Eu estou trazendo porque, às vezes, pode ser que para vocês apareça como algo assim,
já dado, que não precisa a gente estar tocando no assunto. No entanto, eu digo que cada vez mais, eu acho que eu falei para vocês no último encontro, vejam vocês que aqui na faculdade, nós temos um curso chamado de Fato Cristão. Mas o título Fato Cristão é porque chegam seminaristas, chegam pessoas para fazer teologia que não sabem o mínimo do ser cristão. E é para fazer esse trabalho de catequese nas aulas de teologia para futuros padres. Porque não foram, quer dizer, são aquilo que nós poderíamos chamar, que ainda alguns lugares se chamam, são cristãos novos. São pessoas que não tiveram contato nenhum, não cresceram na vida cristã e que hoje precisam. Então, às vezes você está falando de alguma coisa, e eu já vi dessa forma, de você estar falando, estar numa comunidade, as pessoas estão falando sobre determinados assuntos com os seminaristas, e eles não sabem o que é que significa. Por exemplo, me surpreendeu de que em alguns lugares as pessoas falavam de determinados tipos de orações da comunidade, ou que é da igreja como um todo, mas que os seminaristas não conheciam. Então, você precisa ajudar as pessoas a entrar nesse processo. Então, aqui é para lembrar que essa introdução gradativa, né, na oração, passo a passo, quer dizer, cada dia escolha uma oração e diga, olha, você quando for dormir, reze a oração do anjo. É porque eu não tenho, quer dizer, eu estou com esse desejo de reeditar um livretozinho que era um missionário italiano, um jesuíta que já faleceu, era um irmão. E ele pedia o tempo inteiro dinheiro aos familiares dele na Itália, e todos os anos ele mandava fazer, eu que organizei depois no tempo de noviciado, porque no tempo de noviciado a gente tem mais tempo livre, mas nós organizamos esse livreto para ser publicado mesmo numa gráfica, mas ele colocava todas as orações, inclusive o ato de contrição, porque depois eu comecei a utilizar isso para a catequese, mas é um livretozinho com as orações cristãs. Que eu dizia, olha, e os catequistas utilizem isso para ir ajudando as crianças a rezarem, porque muita gente hoje não sabe. Por exemplo, aquilo que o Jesus dizia, você vai em alguns locais, você tem gente que não sabe rezar o terço. Não é que agora eu estou dizendo que todo mundo é obrigado a aprender, mas eu digo, são coisas mínimas que aí é importante da gente ver aqui. Então, a celebração litúrgica não é um momento para a formação catequética, evidentemente, propriamente dita, e nem é isso que se faz ali. Não é um momento de explicação, e sim um momento de celebrar. Não, um momento litúrgico. Porém, em todas as ações celebrativas existem elementos catequéticos, como, por exemplo, gestos, símbolos, comentários, homilias, músicas. Imagine você pegar uma música e trabalhar na catequese para que eles entendam o que é que significa aquela música naquele local. Né? E isso é sempre importante da gente ajudar para que o processo, então, que eles consigam entender que a expressão, né, por que quando a gente está fazendo determinado gesto dentro da missa, o que é que isso significa? Todos esses elementos são fundamentais. Eu não sei se foi para vocês que eu contei, ou se foi o outro grupo lá que eu estava numa formação aí, sobre a questão da ordenação, foi a vocês? Só para vocês saberem que existem coisas que, se a gente não inicia as pessoas, depois tem sempre um dor de cabeça. Mas eu preparo, geralmente, as ordenações
dos jesuítas, né? Por aí, porque as pessoas fazem uma confusão e pensam que quem estudou liturgia é cerimoniário. Cerimoniário é outra coisa do que liturgista. Então, são coisas distintas, mas como eu gosto da coisa, a gente faz isso aí. Mas aí tinha uma ordenação lá no Nordeste, no interior, uma cidade não muito grande, e geralmente quando tem a ordenação de um jesuíta, tem uma missão. A gente prepara a semana inteira e faz toda aquela coisa bonita, e geralmente encerra na sexta-feira a missão com uma noite de vivência, né, como uma feira cultural, alguma coisa assim, uma celebração desse tipo. E aí, as comunidades trazem pratos típicos, e aí o bispo, que era um bispo emérito, chegou naquele dia, tarde, e aí quando viu aquela coisa bonita, animação, e aí estavam servindo o sarapatel. Ele disse, eu gosto demais de sarapatel. E o bispo foi com vontade, né, no sarapatel, comeu a primeira vez, a segunda. O problema é que no outro dia o bispo amanheceu reinando, né? E ali eu preocupado, porque nós tínhamos um ensaio às 9 horas e o bispo diz, não dá para ir não. Né? Eu estou meio mal, né? E aí o que é que diz? Vamos procurar um médico. O médico veio, olhou e disse, aqui não foi nada, foi comida, ele vai ter que colocar tudo para fora e tentar... Bem, mas eu disse, será que o bispo vai estar pronto, né, para a hora da... Exato. O que anda aqui, quer dizer, o coitado já mais fraquinho com a coisa, né? E a idade, comeu uma coisa mais forte, aí desandou tudo, mas no final ele foi tomando as coisas, umas 4 horas, a ordenação era às 5, então às 4 horas ali eu fui, e aí, Dom, como é que estão as coisas? Que eu estou indo lá para o ginásio, porque a igreja era pequena e preparamos todo o espaço no ginásio de esporte. E ele disse, olha, você me manda buscar faltando 15 minutos. Eu digo, tá bom. Então, 15 minutos antes, eu disse, rapaz, vai lá buscar o bispo, e ele chegou na coisa, digo, vamos lá vestir as coisas, vamos... Eu disse, o senhor vai diminuir ainda mais na homilia, para poder a coisa ser mais rápido. Mas começou a celebração, tudo tranquilo, e ele só fez me dizer, vamos fazer a coisa, se eu precisar, eu dou sinal. Digo, tá bom. Começou a celebração, ia tudo muito bem. Aí tá no meio da primeira leitura, e aí o bispo tá mandando o sinal, e eu de lá pensando, o que é que eu vou fazer aqui, né? E aí, preparei a menina que veio, a salmista, foi para Pombão, e eu cheguei próximo dela e disse, olha, você vai cantar e repetir esse salmo. Enquanto eu não mandar você parar, você não para de repetir o salmo. E aí preparei com tochas e tudo mais uma saída solene do bispo. Então o bispo, enquanto a menina cantava o salmo, eu fiz a procissão solene e o bispo foi para o banheiro. Coloquei os meninos lá na entrada, né, com as tochas, e digo, não passa ninguém aqui, deixa o bispo lá à vontade. E voltei e fiquei lá com a pose bem ao lado da menina do salmo, e ela cantava agora esse lado, o outro agora, só os homens. Isso, vai fazendo aí a coisa. Aí o menino lá deu o sinal que o bispo já tinha, né, já estava pronto. Eu aí disse, vamos agora voltar com o bispo. Então ele veio, ela terminou o salmo, o bispo já estava lá com toda a pose, né, dele, assim, eclesiástica, e aí sentou novamente. Ela desceu, veio o rapaz, fez a segunda leitura e seguimos tudo normal. Para não dizer que depois a gente teve que correr na hora da oração eucarística e o bispo não ficou nem para as despedidas, né? Porque o agradecimento, ele deu a bênção e foi. Mas então, até hoje, o povo nessa cidade pensa que para acontecer a ordenação tem que ter aquela procissão solene do bispo até o banheiro. É o envio, padre, é o envio. É o envio, exato. O Giovanni estava no outro grupo, que eu acho que foi no outro grupo que eu contei. Então, essas coisas para dizer que as crianças precisam saber o que é que está se fazendo. Quer dizer, como a gente pode iniciar as pessoas
para que entendam aquilo que a Sacrosanto Contílio já diz dessa participação ativa, consciente e frutuosa. Entende? Isso é que é importante da gente pensar aqui. Então, quando a gente fala dessa dimensão litúrgica da catequese, então, para recordar que todo encontro catequético deveria possuir momentos celebrativos. Existe por aí, então, catequese que não se celebra nada. Só se fala o tempo inteiro e não celebra nada. É o caso de catequistas que falam e nunca celebram em seus encontros. Celebração não é somente a missa, nem tão somente os demais sacramentos. Celebração é muito mais. Pode seguir? Então, a catequese é o melhor, vamos dizer, o melhor momento formativo para se aprender a celebrar celebrando. A liturgia e a catequese devem andar juntas. É um casamento que não pode ser separado. Isso aí é com direito que já foi, não tem agora como a gente querer separar uma coisa da outra, não. Olha, se tem uma coisa que eu gosto de fazer, é porque eu não estou podendo aglomerar, é fazer isso aí, ó. Quando estou celebrando, juntar todo mundo ali junto, em torno do altar, e ainda fazer uma ciranda com os meninos, cantando e dançando, na hora da celebração. Justamente dessa forma como nós estamos fazendo nessa daí, ó. Então, para que eles possam celebrar e não ter medo de encostar ali no altar, e nem de colocar. De vez em quando eu ainda dou um susto, quando eu chego que não tem acólito, eu pego quem é que está na catequese? Pronto, venha você segurar o missal, para poder estar ali ao lado. Né? Como é que a Luciane disse aí, que não deu para eu ler direito, que já passou, correu assim? Dizendo aqui, padre, que além de estar, também não podemos ficar como em sala de aula, todos sentados, olhando para o quadro ou para a professora, entre parênteses. Exatamente. Isso que aqui o elemento que a gente está querendo que se faça. Porque até mesmo na igreja, nas missas, eu não gosto dessas igrejas que têm essa forma de ônibus, não. Né? Eu gosto mais da igreja quando ela é um pouco mais circular, onde a gente pode um olhar para o outro. Então, liturgia e catequese, que a gente vai somente uma passagem assim um pouco mais rápidas, né? Sobre a questão dos documentos, e aí eu vou voltar a isso que nós estamos falando aqui da oração e da celebração. Então, embora a gente já tenha citado, né, ao longo desses nossos encontros, alguns documentos da igreja que estabelecem a relação entre liturgia e catequese, queremos aqui também apresentar de forma sintética e sistemática os principais documentos onde essa relação aparece de maneira clara e objetiva. Porque é importante que também aqui a gente não fique somente palavreando, mas mostre que isso não é uma loucura que vem da cabeça de alguém, né, e que agora a gente está querendo. Não. A igreja sempre desejou isso. Veja o que aqui diz a Sacrosanto Contílio. Esse trem vocês já viram, né? A Sacrosanto? Porque de vez em quando dá notícia para a gente, e é bom a gente escutar. Então, vamos ver o que a Sacrosanto Concílio nos diz. Pode passar? Então, a Constituição Sacrosanto Concílio, essa Constituição, a primeira Constituição, então, do Concílio Vaticano II, afirma que a liturgia é o cume para o qual tende toda a ação da Igreja. Isso lá no número 10. A mesma Constituição, ao reconhecer a liturgia como fonte, ou como cume, também diz que ela não esgota toda a ação da Igreja, pois ela não é a única ação da Igreja. É evidente que, entre tantas outras ações da Igreja, inclui-se também a ação catequética. E, no que diz respeito à participação consciente e ativa da ação, ou da ação litúrgica, a Constituição orienta para que, mediante instrução devida, deve, com empenho, ser buscada pelos pastores de almas em toda ação pastoral.
Para isso é necessário uma boa formação e vivência da própria liturgia. Então, isso só na catequese. Então, para melhor participação consciente e ativa na ação celebrativa, o concílio recomendou a reforma e ampliação de todos os rituais que, segundo Dionísio Sartori, além de introduzir formas celebrativas que formam mais fáceis, ou que tornam mais fáceis a compreensão e a participação dos fiéis, insistem muito na catequese preparatória. E vejo que o próprio concílio dirá que seja também inculcada por todos os modos a catequese mais diretamente litúrgica. E nas próprias cerimônias sejam previstos, e se necessário for, breves esclarecimentos a serem, então, proferidos por sacerdotes ou ministros competentes em momentos oportunos, com termos prefixados por escritos ou semelhantes. Isso já está também no número 35 da Sacrosanto Concílio. Então, isso é importante já por aí. Depois, a instrução inter o Ecumenici nos diz o seguinte: essa instrução deixa mais claro a relação entre catequese e liturgia ao afirmar que todas as atividades pastorais devem estar em conexão com a liturgia, e, ao mesmo tempo, que a pastoral litúrgica não se desenvolva isoladamente das demais, mas em íntima relação, principalmente entre catequese e liturgia. Isso está no número 7. Mas, para não pensar que é uma loucura nossa, veja o que é que diz o Diretório Catequético Geral de 1971. Este diretório catequético, ao apresentar as diversas formas e tarefas da catequese, afirma que ela deve promover a participação na liturgia, ao dizer que a catequese deve promover uma participação ativa, consciente, autêntica na liturgia da Igreja. Não só explicando o significado dos ritos, mas educando os fiéis para a oração, a ação de graças, a penitência, a súplica confiante, o sentido comunitário, a linguagem simbólica, todas essas coisas necessárias para uma verdadeira vida litúrgica. E eu digo mais a vocês, ela ainda recorda, o diretório ainda recorda que a catequese deve levar os fiéis ao conhecimento dos mistérios de Deus através de uma catequese dos sinais, e que seu conteúdo deve ser celebrado na liturgia. Isso é muito importante da gente levar em consideração. E por que eu quero chamar a atenção aqui de uma coisa? É que eu tenho um medo medonho na celebração, quando diz assim, as preces serão espontâneas, porque nosso povo não sabe rezar. Por exemplo, se você abre para uma prece espontânea, os nossos fiéis na Igreja Católica dizem assim, eu gostaria de rezar. Se eu gostaria, eu não quero. Eu ainda estou pensando em rezar. Não. A oração, a gente diz, eu quero pedir ao Senhor, eu quero agradecer ao Senhor nesse dia. Então, se eu ainda estou aí nesse desejo, então não quero rezar. E aí, às vezes, tem alguém que reza balbuciando, que a gente não sabe nem o que é que está dizendo. Vai que ela está lá chateada comigo por alguma coisa, e aí lá na entrada da igreja está balbuciando, Dona Maria lá alguma coisa, que o padre Washington, quando sair daqui dessa missa, um carro passe por cima dele. Eu sei lá se ela não vai dizer isso, eu depois vou dizer assim, escutar, Senhor, escuta a nossa prece, não. Eu prefiro que a coisa seja dita em alto e bom som, mas que a pessoa saiba rezar. E por isso a gente tem que começar a ajudar desde pequeno, para que a pessoa reze e dirija a sua oração de súplica, de agradecimento, de perdão, mas de forma direta. Essa deve ser a nossa oração. Depois, então, nós temos a exortação apostólica Evangelii Nuntiandi,
que o Papa Paulo VI, então, também promulgou em 1975, e mostra que a finalidade da catequese litúrgica está no horizonte da evangelização. E o documento ressalta a importância de uma sólida catequese sacramental ao afirmar que a evangelização revela toda a sua riqueza quando realiza o vínculo íntimo e, melhor ainda, uma intercomunhão ininterrupta entre a palavra e os sacramentos. Em certo sentido, está errado opor, como por vezes se faz, a evangelização à sacramentalização. É verdade que, de certo modo de conferir os sacramentos sem sólido apoio da catequese sobre estes mesmos sacramentos e de uma catequese global, acabaria por privá-los em grande parte de sua eficácia. Então, a tarefa da evangelização é precisamente a de educar na fé, de modo tal que ela conduza cada cristão a viver os sacramentos como verdadeiros sacramentos da fé, e não a recebê-los passivamente ou simplesmente suportá-los, que muitas vezes pode acontecer. Então, isso que a gente precisa trabalhar lá na nossa catequese, e o caminho é fazendo esse processo também litúrgico. Seguindo, então, a exortação apostólica Catequese Tridendi, também nos apresenta esta visão. Porque essa exortação faz eco à relação entre liturgia e catequese ao dizer que a catequese está intrinsecamente ligada com toda a ação litúrgica e sacramental, porque é nos sacramentos e, sobretudo, na Eucaristia que Cristo Jesus age em plenitude para a transformação dos homens e também das mulheres. E observa que essa relação, ao afirmar que a catequese tem sempre uma referência aos sacramentos e, ao mesmo tempo, ela a eles. Então, a catequese conserva sempre uma referência aos sacramentos e toda a catequese leva necessariamente aos sacramentos da fé. Isso é sempre importante de ver e trabalhar para que na catequese aconteça. E ainda a respeito dos diferentes lugares e momentos da vida cristã, tais como, porque essa mesma exortação diz que peregrinações, missões, círculos bíblicos, comunidades de base, agrupamentos de jovens, onde se pode haver uma catequese, a exortação chama a atenção para 3 dimensões: palavra, memória e testemunho, que são unânimes em toda a catequese, e por isso precisa ser recordada. Então, não esquecer isso. E segundo o documento, essas observações tornam-se ainda mais válidas quando a catequese é realizada dentro do contexto litúrgico, em particular na Assembleia Eucarística. E ao referir-se à homilia, o documento afirma que a homilia retoma o itinerário da fé proposto pela catequese. Então, a gente precisa sempre trabalhar e ter essa preocupação com a catequese. Se a gente olha esse caminho que nós fizemos aí, pode passar? A estrutura, nós vamos ver que a liturgia como fonte de catequese, né, em todas as suas... Então, esses documentos que nós vimos, podemos, então, destacar 3 dimensões da relação entre liturgia e catequese. Primeiro, que a catequese como iniciação à vida litúrgica, a liturgia como catequese em ação e a liturgia como fonte da catequese. Isso está bem claro para todos nós. Então, podemos afirmar que a liturgia é o lugar privilegiado de educação de fé. Na liturgia, a proclamação da palavra torna-se a primeira e fundamental escola da fé. E podemos dizer que a relação entre liturgia e catequese tem um fundamento bíblico. E por isso, então, a importância da gente ir trabalhando pouco a pouco essas realidades.
Não sei se vocês sabem, mas o livro do Apocalipse é um livro litúrgico. Apesar de tanta gente ter medo do Apocalipse, no entanto, a organização daquele livro é uma organização litúrgica das comunidades joaninas, evidentemente. Mas ali eram homilias para as comunidades. E que a gente precisa, de vez em quando, tomar esses livros na mão, né, para a gente conhecer. Seguindo, já estamos chegando. Então, neste processo todo que nós fazemos na catequese, tendo a liturgia como fonte da catequese, um primeiro passo é esse da oração. Então, ajudar as pessoas, de fato, neste processo de iniciação à oração. Então, na catequese de iniciação à vida cristã, o tempo do querigma procura fazer desabrochar justamente um início de conversão de fé e de senso eclesial. Isso, como nos diz o RICA número 68. Isso com jovens e adultos e de forma adaptada também com crianças e adolescentes. Tanto não batizados quanto aqueles já batizados. Todos eles precisam fazer esse processo. É aí, neste caminho de ajudar as pessoas a aprender, então, a rezar, que vai se fazendo buscando dar essa relação, né, também com Deus. Pode passar? Gente, aqui, eu sou a Maria Rosa, que estava antes, só que meu telefone descarregou e eu tive que entrar com outro nome. Ah, ok, obrigado. Então, a oração no tempo do querigma, como nós estamos aí fazendo esse nosso processo, para dizer de que, nesse tempo, a oração tem um significado especial e merece a atenção dos agentes, né, dos catequistas, das catequistas. E antecipe tem a ver com a participação litúrgica. Por isso, a oração é um elemento fundamental na iniciação à vida cristã. Ela é, em si, uma experiência de conversão e também da fé. Realização em ato e, simultaneamente, expressão e impulso do próprio ser cristão. Assim, querigma e oração caminham juntos. Não podemos pensar em fazer diferente. Pode seguir? Então, o ritual, né, o RICA, compreende a oração cristã na sua forma original, ou seja, como relação pessoal com Deus em Cristo, como costume de rezar e invocar a Deus. Quer dizer, se a gente na catequese não consegue, pelo menos, ajudar, ou ao menos ajudar as pessoas nesse processo, está difícil. Então, ajudar que os catequizandos se deem conta desse processo, adquiram, então, essa familiaridade com a oração. Né? E em vários momentos. Seguindo. Então, a iniciação como tal, nós podemos dizer, quer dizer, aquilo que nós temos no RICA, quer dizer, um documento da igreja traz, né, diante daquilo que a gente coloca, que na verdade é um documento do CELAM que diz que não se deve considerar a fé e a conversão nas crianças como algo garantido. É preciso assumir o despertar religioso das crianças e expor o primeiro anúncio a elas, às suas famílias e também aos adultos responsáveis por sua educação, como passo prévio a qualquer forma de catequese. Não sei se vocês estão se dando conta do ponto de partida. Ou seja, não deveríamos considerar que todas as pessoas já chegam iniciadas, aquilo que o Gustavo
chamava a atenção. Ou seja, nós precisamos olhar de que temos que fazer. Se tem alguém, de vez em quando, vocês chamam uma das crianças na catequese para que ajudem as outras também a rezar. Né? E aí, de forma espontânea, para que pouco a pouco eles aprendam também como fazer. Pode seguir? Aqui, então, alguns elementos que, se a gente pega na própria oração, no início lá da catequese, primeiro, esse gesto de que como se nós estivéssemos num lugar santo. Quer dizer, esse lugar é santo, é preparado, e aí a gente precisa tirar as sandálias. Ou seja, precisamos entrar desnudados, né, para aquela experiência de fé. Então, como se estivéssemos ali fazendo também a experiência da sarça ardente. Que cada encontro de catequese seja uma experiência como esta. Que a gente possa sair dali dizendo, como os discípulos de Emaú, não ardia o nosso coração quando escutávamos a palavra de Deus. A catequese deve ser algo assim. E já deve ser no início, ali, né, com os ritos de início, já marcando esse momento. Seguindo. Aqui, então, se a gente faz o próprio gesto de persignação, que não pode ser de qualquer forma. É algo que parece que a gente já está esquecendo. Tem gente que mata a mosca, né? Quando faz o sinal da cruz. Quer dizer, recordar e ensinar com gestos simples, né? De traçar o sinal da cruz na cabeça, né? Ali na fronte, nos lábios, no peito. Como é que se faz isso? E qual é o sentido? Por que que a gente traça esse sinal da cruz? Vejam que lá no batismo que nós vimos a semana passada, antes de tudo, quem preside, os pais e os padrinhos, fazem o sinal da cruz na criança. E o que é que esse sinal representa para nós? Então, ter essa preocupação aí com algo bem simples, porque parece básico, mas que é importante também da gente trabalhar. Depois, que é isso que eu quero chamar a atenção, dentro dos nossos encontros, é necessário que haja também o silêncio. Porque as crianças, às vezes, são tão agitadas, ou tantas coisas que a gente fala o tempo inteiro, corremos com tantas coisas, e deixamos de fazer algo que é fundamental também, para que as pessoas possam fazer a experiência de escutarem a si mesmos. De ter um tempo onde elas também podem fazer uma experiência de olhar para dentro de si. E na oração é que nós vamos conseguir fazer isso com eles. E eu digo para vocês que isso é possível. Porque ontem eu coloquei as crianças que foram lá para o momento da celebração de Corpus Christi, coloquei todo mundo de joelho. Eu digo, olha, alguns não podem, mas as crianças podem vir aqui e vamos nos ajoelhar um pouco e vamos fazer a nossa adoração. Então, aquilo que eu fazia, eles faziam do mesmo jeito, bonitinhos. Né? E é isso que é importante da gente fazer. E não é porque sou eu, mas é muito difícil, eu digo para vocês que é muito difícil que eu esteja numa comunidade para que eu não tenha a possibilidade de uma relação próxima com as crianças. Mas sem fazer muita coisa, sem fazer muito... O Gustavo já ri porque de fato é desse jeito, porque eu não preciso fazer, mas é porque você necessita dar atenção e as crianças, elas vão se aproximar, vão estar ali por perto, sem precisar de muito alarde. A minha sobrinha que sabe disso. Exato.
essa forma da gente lidar, já é uma catequese, a gente já consegue conduzir, né, para esse caminho, sem precisar fazer muita força. Então, esse silêncio também é uma forma. Depois, a última coisa que é importante que eu queria dizer, que é um outro elemento, que é uma riqueza que vocês podem utilizar na catequese, é termos alguns momentos de oração a partir do ofício divino da comunidade. Porque são roteiros simples e que podem ajudar vocês. E vocês vão receber por aí, vão receber já, por exemplo, em Word, porque vocês podem mudar o ano, quer dizer, o tempo litúrgico, o momento, porque eu mandei 2 modelos para vocês, que é uma folhinha simples, onde vocês podem preparar, somente olhar a semana em que estão e o texto, ou escolher o salmo, para rezar com as crianças e com os jovens e os adultos na catequese, com o ofício divino. Ou seja, respeitando o tempo litúrgico, respeitando, né, o momento em que estamos celebrando e seguindo passo a passo algo simples, que vocês podem reduzir, quer dizer, podem colocar um canto no início, o salmo, né, e meditar o salmo sem pressa. Depois uma leitura, que pode ser do Evangelho, ou mesmo uma leitura, e as orações. Pronto, vocês fazem um roteiro bem simples. E aí eu encaminhei para vocês o roteiro, né, que aí vai ajudar a vocês quando forem preparar um encontro e que vão fazer uso do ofício divino. Aí está, como para vocês verem, esse é um roteiro para um domingo do tempo comum. Veja, não tem muita coisa. A melodia, isso aí vocês podem colocar. Esses lábios meus, vem abrir, Senhor. Canta essa minha boca sempre o teu louvor. Venham, adoremos, Cristo ressurgiu. A criação inteira o Senhor remiu. Se você coloca a criança para cantar, ela gosta. Aí vão ter até umas horas. Mas é só vocês prepararem. O roteiro, como eu já disse, pode ser alterado, substituído, dependendo do tempo litúrgico. Como está aí, tem a abertura, a recordação da vida, ou seja, recordar fatos que ocorreram durante a semana, depois um canto, né, um hino, o salmo em seguida, a leitura bíblica, uma meditação, que pode ser uma pequena reflexão do catequista, da catequista, e depois, então, um momento de silêncio, que pode ter um refrão, algo que vocês quiserem. Se quiserem fazer o cântico evangélico, se não, também, dependendo do dia, é bom que façam, para que as pessoas também possam conhecer. Aí eu coloquei o cântico de Zacarias, né? Bendito Deus de Israel, que o seu povo visitou. Então, vocês podem colocar outra melodia, como vocês quiserem. Bendito seja seu Deus de Israel. Tem o canto de Maria. Depois pode seguir, quer dizer, eu digo dependendo do horário que vocês vão rezar, né? As preces, o Pai Nosso, uma oração e a bênção. Veja, o roteiro bem simples, né? Que se a gente quer fazer. E o outro roteiro que eu encaminhei para vocês é um ofício de vigília. Pensando, até nisso eu pensei lá embaixo, por exemplo, eu coloquei na primeira folha, vocês veem aí, como se fosse da Rede Celebra, né? E aí tem ali para vocês colocarem até, ó, se é Belo Horizonte ou a cidade onde vocês estão, aí coloca, né, a data, o ano, tudo direitinho, já para vocês preencherem como vocês quiserem. Né? Não tem trabalho nenhum. Chegada, silêncio. Se é à noite, então já está aí. Mesmo as trevas não são trevas para ti. A noite é luminosa como o dia.
Mesmo as trevas não são trevas para ti. A noite é luminosa como o dia. Então pode começar com algo assim. Depois, na abertura, aí é uma proposta para que todos possam acender a sua velinha. Então, venham todos acender a luz, na luz que não se apaga. Venham todos acender a luz, na luz que não se apaga. A tua ressurreição, Senhor, iluminou o mundo. Venham todos acender a luz, na luz que não se apaga. Enquanto vai cantando, vai acendendo a sua vela, cada um com uma vela. Então, é claro que vai estar na penumbra o lugar para a oração. E seguindo, vem mais uma vez a recordação da vida, que se vocês quiserem cantar, também pode ser cantado. Recordações, lembranças da vida, sofridas, queridas, na festa ou na dor. Recebe nas mãos as recordações dos filhos e filhas amados, Senhor. Que pode colocar, depois de cada 3 recordações, vocês cantam. Simples assim. Depois, então, tem o hino. Olha a glória de Deus brilhando. Aleluia, olha a glória de Deus brilhando. Aleluia. Então, são todos cânticos que talvez vocês conheçam aí, para ficar mais simples, mas pode colocar aqueles que vocês conhecem. Mas eu queria somente trazer, porque como o nosso horário eu queria escutar vocês, então aí tem para experiências que vocês podem fazer à noite. Então, o cântico bíblico que tem aí também, a oração, a bênção, tantas coisas boas que vocês podem fazer. Mas chegou, então, ao fim, não sei se eu ajudei ou se eu atrapalhei, vocês é que dizem. Mas aí, se tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre as marmotas que nós conversamos aqui, então também vocês podem perguntar. Marmota não, padre. O senhor esclareceu muitas dúvidas nossas, viu? Foi muito bom o encontro de hoje. Aliás, os outros também. Está de parabéns, padre Washington. Obrigado. Padre Washington, para quem sabe ler, um pingo é letra. Então, essa catequese que o senhor fez conosco aqui, catequista, foi para orientarmos a gostar, né, verdadeiramente daquilo que a gente está fazendo. Porque um catequista que entra para uma igreja, que vai evangelizar e não gosta dos dizeres da igreja, não é catequista. Então, nós temos que ser formados, primeiramente, com aquilo que fomos ensinados na base da família católica. Porque, muitas das vezes, os catequistas, eles não têm aquela base familiar da igreja. Então, acha que fazer catequese é chegar lá e falar e não falar nada. Então, assim, o Senhor nos deu essa grande luz, esse pontapé inicial que ser catequista não é fácil, mas também ser catequista não é difícil. Muito obrigado. Deus abençoe o senhor. Amém, obrigado. Padre, eu já amo a catequese. Agora, depois desses encontros, eu amo mais ainda. Uma coisa boa. Amo mais ainda. Mas eu digo para vocês aquilo que eu falei. Se existe uma paixão, né, para mim é de fato a catequese. Eu não sei como é que nós podemos fazer esse caminho, e por isso
todo o trabalho. Eu posso estar aqui, eu cheguei 15 minutos antes da gente começar aqui, só foi mesmo um banho rápido, porque eu tinha aula na pós-graduação e hoje a coisa rendeu um pouco mais, porque os alunos queriam perguntar um pouco mais. Eu dizia, olha, vamos, que o horário já passou, então deveríamos ter terminado às 18 horas, e aí 18h40 eu estava ali na sala ainda com eles na questão online. Mas aí o que eu dizia para eles é justamente isso. Se a gente consegue fazer, né, dizer isso com a linguagem simples para aqueles que estamos iniciando na fé cristã, nós vamos conseguir fazer um trabalho muito maior do que a gente pensar em fazer um discurso lá nas alturas e que muitas vezes não vai atingir a ninguém. Então, essa é a nossa preocupação. E na catequese a gente consegue fazer isso. Por isso, eu admiro o trabalho, a missão que vocês fazem, que é uma missão belíssima, a base de toda a comunidade cristã. E aí a gente tem que lutar e perseverar para que continue suscitando catequistas, né, nas nossas igrejas. Lúcia, quer dizer, Ângela levantou a mão, pode falar. Seu microfone está desligado, Ângela. Eu perdi o último encontro porque meu netinho nasceu, então eu não tive essa oportunidade de estar presente. Mas hoje foi maravilhoso, eu acho que o conteúdo é muito rico e é fundamental não só para uma catequese pessoal, na vivência da própria vida, né, porque eu acho que a catequese é permanente, a todo momento a gente vai aprendendo, a todo momento a gente vai nesse processo. E para as crianças também, para os catequizanos também. Eu tenho uma dúvida aqui, padre. Nesse terceiro tempo que o senhor falou do RICA, a purificação e iluminação, o senhor colocou aqui que são celebrados 3 escrutínios. Os escrutínios serão os sacramentos, a catequese e as práticas quaresmais? Não, os escrutínios são celebrações que eles se dão com os chamados exorcismos. Né? Então, cada domingo, durante a quaresma, nós temos celebrações próprias. Então, os escrutínios acontecem ali, em cada domingo da quaresma. Sei. Então, os 2 primeiros são... por isso, os evangelhos estão diretamente relacionados a eles. E aí, os 3 últimos domingos estão com os 3 escrutínios. Entendi, tá certo, obrigada. Mas eu achei muito rico o conteúdo, e assim, a gente pensa que catequese é só esse encontro que a gente tem com as crianças, mas tem uma variedade enorme de atividades, né? Essa celebração na própria Eucaristia, na própria liturgia, eu acho muito importante. E incentivar essas crianças a irem participarem da liturgia, acho que isso é muito importante, coisa que muito não acontece, né, com os catequizanos. Poucos vão, né, ali às celebrações, e é isso, eu estou muito encantada também. Cada vez mais a gente vai aprofundando nesse conteúdo, nas coisas importantes que a gente tem que passar e aprender. Muito obrigada, viu, Padre Washington? Obrigado também. Eliana. Boa noite a todos. A sua bênção, Padre Washington. Deus abençoe. Obrigado. O conteúdo apresentado é de grande relevância, né, para amadurecer as nossas crianças na vida cristã. Houve um momento desse nosso encontro hoje, e eu até perguntei para minha esposa, meu bem, onde é que você aprendeu isso? Foi você que aprendeu com ele ou foi ele que aprendeu com você? Tem algum programa que vocês seguiram? Vocês estão de parabéns. Tá? Muito obrigado mesmo. Que Deus continue abençoando. Esses momentos celebrativos me fez lembrar de quando eu era criança, lá na minha catequese, que às vezes a minha catequista nos levava a outra comunidade, sabe, para a gente viver esses momentos celebrativos. Até mesmo na própria comunidade, a gente vivia esses momentos. E isso me fez lembrar da minha infância.
Mas que bom, porque é justamente assim, a catequese nós não podemos desconectar dessas realidades que são as bases, né, da nossa fé. E aí, é claro, o que se faz é aprofundar ainda mais essa vivência da fé. Então, é um pouco deste caminho. Obrigado. Ok, mas a vocês também eu quero agradecer pela paciência, por terem me aturado esses 4 pontos. O Gustavo tinha feito uma outra proposta de, quem sabe, a gente marcar ainda um outro, mas, infelizmente, esse final aí de junho, agora, ficou meio apertado. Numa noite eu estou com 2, inclusive com 2 atividades, porque justamente como é um pouco difícil de ter pessoas que consigam lidar com esse sistema online, né? Porque alguns padres, alguns teólogos assim não gostam muito dessa forma, né? De conduzir, de ter a formação desse jeito. Então a gente tem corrido para tentar acolher aos pedidos, ajudar daqui ou dali, e aí eu vou estar, na verdade, ajudando aí outras pessoas, mas obrigado de coração, e contem sempre com a gente, precisando, estamos aqui no mesmo bate-local. Então, eu quero muito agradecer, em meu nome, primeiramente, né, e também em nome das 2 foranias, acho que eu posso falar pelas 2, pela que o Júnior está aí hoje, né, o Padre Washington, gente, ele de imediato, né, pode contar comigo, então acho, né, e eu sei da agenda dele como é apertada, então ele, né, disponibilizou. Então agradeço muito o seu sim, esse seu apoio, que é um tema que a gente estava querendo trabalhar desde fevereiro, e a gente, por questão mesmo de conseguir pessoas, a gente jogou para esse 4º módulo. Então, gratidão pelo teu apoio, pelo teu cuidado, né, pelo teu tempo com os nossos catequistas. Estou muito feliz. Não sei se o Júnior vai falar. Padre, quero também, né, agradecê-lo e pedir à Virgem do Pilar sucesso, qual nós a temos com esses 2 títulos em nossas companhias, o abençoe grandemente, né, não só por tudo aquilo que partilhou conosco nestas noites, das últimas sextas-feiras, mas também por todo o carinho e atenção com que teve para com todos nós, e também para com cuidado com os catequistas, né, uma fala que o senhor teve aí, uma fala que a gente sempre tem, o cuidado que devemos de ter para com estes homens e mulheres com este trabalho. A gente já costuma dizer, né, a gente não, na verdade, Dom Joaquim Molla costuma dizer que uma comunidade vive sem um padre, mas não vive sem um catequista, né, então, nossa, pela presença do senhor aqui conosco, por nos ajudar a melhor conhecer o trabalho que nós fazemos, que nós dedicamos, é como Santo Agostinho dizia, né? A gente só ama aquilo que a gente conhece. Então, é sempre bom a gente conhecer ainda mais o trabalho que nós dedicamos, vamos a outros também a conhecer. Fica aí a nossa gratidão. O senhor tomaria só um pouquinho de cuidado quando o senhor fala que o senhor está à disposição, porque esse povo aqui é um pouco abusado. Principalmente o povo da Pilar, viu? É um pouco abusado. Verdade, somos mesmo. Então, cuidado quando eu falo que você está à disposição, que nós iremos aproveitar dessa disponibilidade que você está nos dando, né? Foram momentos de aprendizado para todos nós, né? Fica aqui o nosso agradecimento, como o Gustavo disse, aí, das 2 foranias. São 2 foranias que, numa amizade fraterna, nos catequeses se uniram, e esta união deu certo, né? Então, nos tornamos 2 foranias irmãs, cada uma com suas características, com seu jeito de trabalhar, suas paróquias, cada uma tem uma forma de trabalhar, mas nesta união, nesta bela missão de catequese, nós aqui estamos, faremos, né? Seremos esta grande família, esta porção de Deus aqui em nossa arquidiocese. O Senhor chega para nos ajudar, né? Nos instruir. Então, a nossa gratidão. Que a Senhora do pelo sucesso interceda sempre mais pela vida do Senhor e pelo ministério, né?
e por toda a sabedoria que o Senhor nos conduziu neste período e que o Senhor conduz outras pessoas também. Obrigado, obrigado. Quer dizer, reforçando aquilo que o Dom Moll costuma dizer para vocês, de fato, a importância da missão, né, e o que cada um e cada uma de vocês representam para a igreja, que eu, quando visitei a Terra Santa, chegando em uma região, uma família cristã relatava justamente que durante 200 anos eles viveram sem a presença de um padre. Não tinha nenhum padre, porque pela própria perseguição muçulmana naquele período, e mataram os outros cristãos, e aquela família mantinha a Bíblia, e depois, quando ela foi se perdendo, eles copiaram, escreviam para manter parte da Bíblia, para todos os domingos eles lerem uma passagem, e geralmente o pai explicava um pouco da Sagrada Escritura. Quando alguém nascia, eles batizavam às escondidas. Isso durante 200 anos. E o atual patriarca de Jerusalém é filho, ou seja, é alguém que vem dessa família. Isso para dar o testemunho do trabalho do catequista, da catequista numa comunidade. Então, muito obrigado a vocês. Isso aqui é o mais importante. Eu vou pedir a todos que puderem abrir as câmeras para a foto final. E dia 9, dia de São José de Anchieta, então a gente encerrar o encontro de hoje rezando a oração aí do patrono dos catequistas. Então vamos lá. Prontinho, foto feita. Deixa eu pôr a oração. Ô Júnior, você puxa, por favor. São José de Anchieta, apóstolo do Brasil, poeta da Virgem, intercede por hoje e sempre. Dá-nos a disponibilidade de servir como tu serviste, nos mais pobres e necessitados. Protege-nos de todos os males, do corpo e da alma. E se for vontade de Deus, alcança-nos a graça que agora te pedi. São José de Anchieta, rogai por nós. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E que possamos finalizar com esta Ave Maria, pedindo a ela que interceda pela vida do Padre e pela vida de todos os nossos catequistas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Seu áudio está desligado, Gustavo. Então, obrigado a todos. E a gente se encontra agora sexta-feira com a Ana Angélica, que vai nos ajudar agora com o próximo tema. Então, se Deus quiser, até sexta. Pessoal da Forania do Pilar. Obrigada, viu? Amanhã nós temos um encontro às 17 horas, tá? Obrigado, um abraço a todos. Deus abençoe. Um abraço, Padre. Muito obrigada. 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 Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Obrigada, Padre. Tchau, Luiz. Tchau, Com Deus. Tchau. 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 Com Deus. Com Deus também. Tchau, com Deus. Sim.